Salve, salve, rapaziada do 8º ano! Tá escutando esse som? Você conhece? Sim, é o hino da França, galerinha! Vamos falar de Revolução Francesa hoje. Professor Nascimento na área, Colégio Marista Paranaense. Vem comigo, vamos conhecer então hoje as causas da Revolução Francesa e as 3 primeiras fases. Bora! Então, pessoal, as páginas do livro que você vai encontrar esse assunto, as primeiras fases da Revolução Francesa, página 38 até a página 41 do seu material, beleza? Então, se tratando de França, pessoal, olha só, a gente primeiro tem que pensar, né, e antes de entender a Revolução Francesa, a gente precisa começar a ficar ligado nos antecedentes, tá? A gente precisa ver o que proporcionou o surgimento desse movimento tão importante na história, tão revolucionário, que levou a França, né, a conduzir esse movimento, tá? Para você entender, primeira coisa, a gente tem que pensar que a França estava lá no século XVIII, né, final do século XVIII, vivendo numa parada chamada Antigo Regime. Antigo Regime é algo que vocês já estão carecas de saber, né? Com certeza você já deve estar sabendo até mais do que eu, né? Antigo Regime, a gente estudou bem no início do trimestre, nós vimos que ele se divide em 3 partes, né? O Antigo Regime é um sistema político, econômico, social, que estava estabelecido na Europa e na França, claro, que se divide em 3 pilares básicos, né, pra gente entender, tá? O primeiro pilar aqui do Antigo Regime, que a gente tem que conhecer, ele já sabe, né, a maioria aí de vocês já sabe, é o tal do absolutismo, né, onde nós temos o poder centralizado na figura do rei. O rei manda e desmanda, todo o poder está nele, tá? O segundo é o tal do mercantilismo, tá? Mercantilismo é o sistema econômico, onde busca-se ouro, prata, metais preciosos, exploração de colônias, balança comercial favorável. A ideia é de você vender mais do que comprar, né? O princípio básico para enriquecimento do país absolutista, tá? E também a tal da sociedade estamental ou estamental. Essa sociedade é uma sociedade baseada em privilégios, uma sociedade fixa, uma sociedade onde dificilmente ocorre uma mudança de grupo social, né? Então você tem lá no primeiro estado, na França, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a burguesia e população rural urbana, tá? Então, veja só, ocorre numa sociedade estamental um tratamento diferenciado de acordo com a sua posição nessa pirâmide social. Hoje não funciona mais assim. Quando a gente pensa na nossa sociedade, ela é uma sociedade onde a pessoa, né, ela é dividida pelo econômico, uma pessoa que está lá embaixo na sociedade, ela pode alçar, ela pode chegar a outro nível, dependendo da sua condição econômica, né? Ali não. Ali é uma sociedade baseada em privilégios, é uma sociedade onde, se você está no privilégio de nascimento, você está no primeiro ou no segundo estado, você vai ter certos privilégios muito diferente da situação do terceiro estado. Se você olhar ali, né, no esqueminha que foi montado para você, né, para essa galera, tá, nós temos privilégio, prestígio, direitos, cargos administrativos, muito luxo, né? Então, basicamente, a gente vai ter toda uma estrutura adequada, né, para esses caras viverem no primeiro e no segundo estado, enquanto que a galera do terceiro estado vai sofrer com impostos, ausência de direitos e participação política. Então, tudo do bom e do melhor para o primeiro e segundo estado, e para o terceiro estado, para a burguesia, para a população rural e urbana, que eram chamados ainda, né, o povão, né, chamado de sans-culottes, porque ele não usava um shortinho, né, um shortinho da aristocracia, né, o culotte, então sans-culottes. Então, para essa galera, altos impostos e ausência de direitos. Vai se tratar a Revolução Francesa de um movimento burguês, né, uma revolução burguesa, onde a burguesia vai contar com o auxílio, né, com a participação popular para mudar essa realidade. Tá, professor, mas então pera. Privilégio, prestígio, direitos, cargos administrativos, muito luxo mesmo. O cara tomava até banho de champanhe na França, uma coisa doida. Então, assim, quem está pagando tudo isso? Quem paga é o terceiro estado, através dos impostos. Então, se você olhar essa imagem aqui, galerinha, olha só, né? Essa fonte histórica, ela é bem famosa, né? Ela mostra basicamente a ideia de que a burguesia ali, né, o terceiro estado, a população sustenta o membro da igreja e a nobreza. Então, o primeiro e segundo estado são sustentados pela burguesia, tá? Pois bem, então seguindo, olha só, o que vai acontecer, né?
A França vai entrar em crise no final do século XVIII, né? Ela vai entrar em crise por conta, né, de alguns fatores. Primeiro, Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vence a guerra contra a França perde, né, e sai totalmente falida. Péssimas colheitas, uma galera vai começar a passar fome nesse período. Auxílio militar e financeiro, já estava ruim a situação da França, já estava péssima a situação da França, e o que o rei decide fazer? Dar o auxílio lá para os Estados Unidos, lá para o outro lado, só porque tinha sua rusguinha lá com a Inglaterra. Então, tipo, o cara, em vez de concentrar ali a parada, né, nos problemas da própria França, foi se meter lá do outro lado do oceano, lá, e deu um auxílio para os Estados Unidos, enfim, e isso custou para a França, e muita gente não viu isso com bons olhos. E claro, gastos com muito luxo, a França vai quebrar, né? Galera passando fome, um caos, uma situação muito difícil. E aí o rei, Luís XVI, decide fazer o quê? Convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Vou convocar uma Assembleia para resolver os problemas da França. Bacana, show de bola, para tentar resolver a crise. Só que veja, essa é a primeira fase da Revolução, ela não vai resolver em nada, porque assim, o rei vai convocar a galera, representantes dos 3 estados, e aí o sistema de votação era de um voto por estado. Então, não era por quantidade de pessoas, e sim por um voto por estado. E aí o que acontecia? A burguesia estava junto com o clero o tempo inteiro, né? Burguesia e clero trabalhando juntos o tempo todo. E aí, cara, o terceiro estado sempre era voto vencido. Por conta disso, o terceiro estado, peraí, a gente vem aqui pra votar, a gente vem aqui pra participar, e vocês ficam fazendo o quê? Vocês ficam aí nesse conchavo de vocês, tamo fora, vazaram. E aí, por conta disso, como eles são, não sei o quê, eles pegaram, vazaram e vão decidir montar uma Assembleia burguesa, tá? Então, a Assembleia dos Estados Gerais não funciona, e a Assembleia Nacional Constituinte vai ser estabelecida, então, né, na França, pela burguesia. Em julho de 1789, os burgueses se reúnem e decidem fazer o quê? Querem uma constituição para a França, para limitar o poder do rei. Essa é a segunda fase. Então, o rei Luís XVI ainda tenta dissolver a Assembleia, o rei Luís XVI ainda tenta, né, prende uma galera, manda matar uma galera, só que por conta disso a burguesia vai começar a pensar que, olha, o negócio é o seguinte, a gente quer uma constituição nos moldes iluministas, mas sozinho a gente não vai conseguir nada. Quem pode ajudar a gente? O povão. Vamos atrás do povo, vamos fazer o povo. Olha aí, galera, olha o preço do pão como é que tá. Ou você sabia que os caras estão tomando banho de champanhe? Ou você vai aceitar isso que estão fazendo? Ou não sei o que, tua mãe não é homem. Os caras vão começar a brigar, vão começar a brigar. E aí, por conta disso, o povo vai decidir fazer o quê? Vai decidir participar desse movimento inflamado pela burguesia. E aí, o que vai acontecer? No dia 14 de julho, data de início, marca o início da Revolução Francesa, nós teremos a queda da Bastilha. O povo marcha em direção à Bastilha, que era um símbolo do governo absolutista, para derrubar isso daí, invadir, libertar presos políticos. E aí o rei, ao perceber o povo enfurecido, né, ele vai recuar. E ao recuar, nós temos a terceira fase. Ele estabelece-se então a monarquia constitucional, né, de 1791. A burguesia vai chegar ao rei. O negócio é o seguinte: queremos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aprovada, um conceito de cidadania baseado nos moldes iluministas lá, né? Estamos falando do século XVIII, né? Aonde princípios de liberdade, igualdade, propriedade, Constituição Civil do Clero. O clero deixava agora de ter privilégio simplesmente por ser membro da igreja. Agora todos são iguais. Ocorre, né, esses conceitos de cidadania baseados nos modos iluministas sendo aprovado pelo governo francês. O rei Luís XVI também vai ser obrigado a aprovar uma Constituição, estabelecendo divisão dos poderes, pondo fim ao absolutismo na França, fim da isenção de impostos para clero e da nobreza, agora todos são iguais, todos vão ter que pagar impostos, e o voto censitário. Perceba, como se trata de uma revolução burguesa, a burguesia não necessariamente queria que o povão todo tivesse poder ou participasse, o voto é censitário, voto por renda, aprovado na primeira Constituição. E aí, veja só, para ajudar, países absolutistas vão começar a se preocupar com, pera, o que está acontecendo na França? Logo vai rolar aqui também, velho. A gente precisa fazer alguma coisa. Já sei o que nós vamos fazer. Guerra contra a França.
Existem muitas teorias que mostram, né, que houve até, o Luís XVI até negociou com esses países, Áustria, Prússia, né, a antiga Alemanha, para fazer com que ocorresse uma invasão e aí o absolutismo fosse restabelecido na França. Enfim, a guerra vai acontecer, é aí que surge, né, o hino de guerra, né, a La Marseillaise, né, o hino francês, né, o povo, né, marchando em direção à batalha. O rei Luís XVI vai ser preso, vai ser acusado de traição e vai perder o pescocinho na guilhotina, galera. Por conta disso, então, né, essa é a terceira fase. A gente vai ter início a uma próxima fase, né, chamado convenção, né? A gente vai ter um governo de convenção e depois o diretório, que é assunto das próximas aulas. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. Mande suas perguntas para cá, mande suas dúvidas no fórum, plataforma Blackboard está ali. A gente vai responder tudo certinho. Vocês vão ter videoaulas também sobre cada uma das fases da Revolução Francesa. Não deixe acumular o conteúdo. Tire suas dúvidas, faça as tarefas. Tamo junto aqui, galerinha. Tchau!